O Alisson, ele fez uma pergunta que, cara, eu adorei essa pergunta. Perguntas assim ajudam muito a gente a entrar em conversas muito legais. Essa pergunta eu gostaria muito de responder. O Alisson, ele pergunta assim, né? Boa noite. Boa noite, Alisson. Como os paleontólogos conseguem reconstruir um fóssil a partir de poucos fragmentos? E isso aqui é uma coisa que, cara, essa pergunta aí perguntas assim ajudam muito. Eu vou até botar de novo aqui no nosso mosasauro. Isso aqui é um trabalho feito por paleoartistas. Os paleoartistas, eles vão trabalhar a partir de dados obtidos através dos estudos que são publicados ao longo do tempo. Então, assim, tem muitos animais fósseis, muitos táxons fósseis que a gente não tem o esqueleto completo do animal. A maioria, na verdade, né? Dos animais a gente tem muita coisa faltando. A gente, muitas vezes... Por exemplo, até comentei aqui que tem tecidos moles preservados, mostrando que a cauda de mosassauros poderia ser assim. Poxa, mas a gente não tem essa mesma cauda aqui preservada em todos os outros mosassauros. Por que a gente fez esse mosassauro com a cauda assim também? Isso aqui é uma coisa muito legal. E eu vou até fazer um exemplo. Pense, por exemplo, que a gente encontrou um crânio de um felino, certo? A gente encontrou um crânio de um felino. É uma nova espécie de felino. E ele é um felino que viveu no passado, está extinto o grupo dele, né? O gênero está extinto. Qual a primeira coisa, o primeiro palpite que você faz quando você reconstrói um felino? Acho que a primeira coisa que a gente pode começar é reconstruir o bicho quadrúpede. Por que eu estou fazendo felino quadrúpede? A gente não sabe se ele era bípede? Porque todos os outros felinos são o quê? Quadrúpedes. A gente não tem o corpo todo do felino, mas a gente reconstruiu ele quadrúpede, porque animais relacionados, eles compartilham características. Então, muitas vezes, na paleontologia, né, no registro fóssil incompleto, a gente pode encontrar um dinossauro, por exemplo, e ele não tem os braços preservados. E o que a gente faz? Poxa, esse bicho aqui não tem nenhum braço preservado, o que eu vou fazer? Eu vou consultar a filogenia, vou consultar ali os parentes desse dinossauro, vou ver um parente próximo que tem algum braço preservado. E o braço às vezes é relevante, porque a contagem de dedos pode mudar de táxon para táxon, né, o número de dedos que eles têm, e eu vou tentar me basear num parente. É assim que os paleontólogos e também os paleoartistas, né, os paleoartistas que vão trabalhar nisso, eles vão reconstruir os animais a partir de informações incompletas que a gente tem. A paleoarte, então, é uma forma de representar os animais extintos através da arte, né? E a gente vai se basear ali em informações que a gente obtém de parentes e também informações que a gente obtém dos estudos publicados, e a gente tenta seguir ali uma série de raciocínios, de metodologias para tentar representar esses animais. E às vezes, né, alguma informação, como por exemplo os melanossomos, que podem nos dar pista da coloração, o nicho que o animal viveu. Por exemplo, o mosasauro é um animal marinho. Muitos animais marinhos modernos, eles vão apresentar o ventre mais claro, o dorso mais escuro. Isso é uma coisa muito legal, porque acontece esse fenômeno que a gente chama de convergência evolutiva, que pode nos ajudar aí a reconstruir esses animais, tanto se inspirando em dados obtidos no que foi preservado, como também em dados obtidos na fauna moderna, né, nos animais que existem hoje. E claro, né, a gente não tem certeza de várias coisas, mas a gente tenta, na medida do possível, representar esses animais da forma mais adequada possível quando a gente quer fazer uma paleoarte séria, né? E é isso. E é claro que a gente especula também na paleoarte, né? Muitas coisas a gente tem que especular, porque não tem o que fazer. Mas às vezes até na especulação tu pode puxar aí informações que a gente tem aí disponível tanto na literatura científica quanto na fauna moderna. Como eu falei, a coloração de vários animais é desconhecida, mas mesmo assim, se a gente tem um animal que ocupou um nicho, que viveu num ambiente específico, a gente pode ver animais modernos que também ocupam um nicho parecido, um ambiente parecido, e se inspirar na coloração deles. Mas não necessariamente isso garante que a gente está fazendo o bicho certo, né? Tem que ter humildade, né? Mas a gente tenta fazer esse trabalho aí. E é assim que um trabalho de um paleoartista que vai tentar fazer os bichos da forma mais ideal possível, ideal, entre aspas, possível, vai trabalhar. Né? Perfeita explicação, Miguel. É isso aí mesmo. E você tem também, né, essa questão de algumas estruturas, por exemplo, pensando em reconstruir o esquema, como é que sabe de que bicho que é isso aí? Tem algumas estruturas que são muito diagnósticas, por exemplo, dentes para mamíferos são muito diagnósticos. Também você está escavando e você encontra um dente. Esse dente tem uma raiz. Por ter raiz, você sabe que ele tem um padrão de implantação na boca chamada de tecodonte, que tem um buraco, um alvéolo, e a raiz entra lá dentro.
Então, automaticamente não pode ser lagarto. Nenhum lagarto tem esse padrão de implantação. Seria ou mamífero ou dinossauro, por exemplo, um arcossauro. Mas aí, pelo formato das cúspides dos dentes, que são aqueles morrinhos dos dentes, você consegue contar quantas tem, qual que é o formato delas, se tem constrição entre a coroa e a raiz ou não. Então, tudo isso você vai somando e você vai eliminando hipóteses. Então, isso aqui não pode ser, isso aqui não pode ser, isso aqui não pode ser. Então, é muito comum para mamífero, por exemplo, com um dente isolado, você identificar gênero, ou até mesmo espécie, com um único dente. Por isso, nossa, só encontrou o dente e sabe como é o bicho? Sim. Se o dente for uma estrutura muito diagnóstica, sim. Agora, encontrar uma falange do meio do dedo, um pedacinho desse. Putz, isso aqui não é nada diagnóstico. Vai ser muito difícil ter uma classificação precisa com base nisso. Ou encontrar só metade do fêmur, a metade cortada dele aqui. Também vai ser muito difícil. Então, tem alguns ossos que são super diagnósticos, outros que são nem tanto. Pensa que você encontrou um pedaço de um celular no meio do deserto. Se você encontrou uma parte da câmera do celular, isso talvez não vai te dizer muita coisa, a não ser que você conheça isso. Agora, se você encontrou a parte de trás do celular com um símbolozinho de uma maçã, isso já te diz muita coisa sobre que tipo de celular é isso. Exatamente. Então, E assim, se basear em parentes não necessariamente garante o acerto. Por exemplo, o Spinosaurus por muito tempo foi reconstruído com uma cauda diferente da cauda que a gente reconstrói hoje, porque a gente se baseava na cauda de outros terópodes. À medida que o conhecimento vai aumentando e novas evidências vêm à luz, a gente vai acrescentando esses dados novos às nossas obras, né? E é isso que o paleoartista faz. Não garante essa metodologia toda, essa forma de trabalhar que eu apresentei para vocês anteriormente, não garante o sucesso, não garante o acerto, mas a gente tenta representar os animais mais acurados possível com base nos dados que a gente tem no dado momento que a obra foi feita. As paleoartes antigas, elas meio que podem estar acuradas para aquela época, mas hoje em dia... O conhecimento avançou, né? Exato. A paleoarte é um registro. A paleoarte tem... Cara, se tu quiser ver como a gente pensava, não sei quantos anos atrás, ver a paleoarte daquela época, como a gente pensava que o animal era. Ela mostra totalmente o registro de como foi evoluindo o nosso conhecimento a partir de novas evidências que vêm à luz aí. Ela vai mostrando aí, a gente pode ver direitinho. Sim, e eu diria assim que a chave disso é o entendimento de anatomia e anatomia comparada. Né? Precisa entender de anatomia e anatomia comparada, né? Senão você não consegue saber o que é diagnóstico, o que não é. Né? Então, paleontólogos, principalmente, têm um conhecimento de anatomia muito apurado e precisa ter. Né? Porque senão você não consegue interpretar as coisas. Essa comparação. É por isso que, às vezes, para muitas pessoas que não têm esse conhecimento apurado em anatomia, parece, né, muito difícil, né, imaginar que a gente consegue inferir algumas coisas a partir de um pedaço de osso, um pedaço de uma estrutura. Mas aí que vem essa parte do conhecimento anatômico, que é fundamental. E o paleoartista, ele trabalha dessa forma. Inclusive, muitos paleontólogos, eles contratam paleoartistas, porque quando eles vão publicar um estudo, às vezes é interessante ter uma arte associada ao estudo. E, às vezes, a própria paleoarte, e nem sempre, mas às vezes a própria paleoarte... Por exemplo, descobriram uma nova estrutura na cauda de um dinossauro. O paleoartista é contratado para desenhar aquela estrutura na arte que vai para o estudo. O cara não precisa nem ler o estudo, ele só... Às vezes, né, não precisa nem ler o estudo. Só vendo a ilustração, o cara já entende que o novo estudo se refere. Uma imagem, às vezes, pode dizer mais do que 1000 palavras. Já dizia algumas pessoas aí que eu não sei quem Com cita. certeza. Exatamente. A imagem, a paleoarte é um recurso muito interessante. Inclusive, em canais de paleontologia, vocês, o Pirula, a gente que faz divulgação científica de paleontologia, de vez em quando, nos vídeos, ao longo dos vídeos, aparecem várias ilustrações de paleoartistas que vão contribuindo ali para o entendimento daquilo que vai ser dito no vídeo. Isso é muito... Paleoarte, assim, é uma área muito louca, assim, muito massa, muito cheia de coisas, assim. Fantástico. Eu recomendo que quem gosta de desenhar, que gosta de paleontologia, cara, entra na paleoarte. Eu sempre vou incentivar, eu sempre incentivo novos paleoartistas. Tem concurso de paleoarte que o pessoal faz, tem um monte de coisa, é muito massa, cara. Paleoarte é uma das coisas que eu mais tenho orgulho em trabalhar.